Escola Municipal Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, disciplina Arte, professor Tom David, turma 6º ano. Registro, criação e execução musical a partir das notações musicais convencionais e não convencionais. Música. A música é uma das linguagens da arte, por isso que estamos nesta disciplina. E por isso possui um sistema simbólico de representação, composto por elementos e regras que permitem infinitas combinações. Conjunto de sons ordenados, constituído por 3 elementos básicos: ritmo, melodia e harmonia. Vejamos cada um deles. O ritmo é a ordenação de sons em determinado tempo. A melodia é a combinação de sons sucessivos. A harmonia é a combinação de sons simultâneos. Dessa forma, música é a ordenação harmoniosa de sons sucessivos e simultâneos em determinado tempo. Formas de registro musical. Acontece por meio de sistemas de escrita baseada em sinais, símbolos e figuras. Esta escrita pode ser tradicional, utilizando o sistema convencional e padronizado, enquanto que a não convencional pode utilizar qualquer elemento para representar as sonoridades, inclusive aqueles do registro convencional. Então, para fazer o registro de uma música, o sujeito lança mão de um sistema de escrita, em que temos 3 principais elementos: sinais, símbolos e figuras, esses combinados para se formar o registro musical. A escrita pode ser tradicional, com um padrão, ou pode ser algo inovador, utilizando-se da criatividade, sendo chamado de não convencional. Notação musical é o registro gráfico dos sons e dos silêncios. Então, é a marcação escrita dos sons que você pretende fazer e desses silêncios que são dados entre esses sons. A partitura convencional é composta por notas musicais que registram os sons em relação aos seus parâmetros de altura e duração, dentro dos padrões de escrita estabelecidos ao longo da história da música. Então, a principal marcação que essa partitura apresenta é a questão da relação de altura e a duração desses sons dentro desses padrões de escrita. Vamos à partitura convencional. As notas musicais, numa partitura convencional, são distribuídas ocupando linhas e espaços. Muitas vezes surge também na partitura a letra da canção. Pauta ou pentagrama, 5 linhas horizontais e paralelas, onde se grafam as notas e demais símbolos do sistema de notação musical. As notas musicais são as já conhecidas Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Exemplo de pauta com símbolos convencionais. Aí vemos a representação da partitura convencional da canção famosa Caicai Balão, de domínio público, muito cantada nas escolas. Então temos todos os símbolos representando cada trecho dessa música. Partitura não convencional. A partir do século XX, os compositores resolveram experimentar novas formas de registrar os sons, utilizando gráficos e figuras ilustrativas. Esses registros são chamados de partituras não convencionais. E aqui utilizam-se bastante da criatividade, da inovação na formação dessas partituras. Vejamos um exemplo de não convencional. Escrita de música criativa. O músico Jarbas Agnelli deparou-se pela manhã com uma fotografia. Esta retratava pássaros sentados nos fios da rede elétrica. Agnelli imaginou aqueles fios como um pentagrama, os passos como notas musicais, e tocou a canção proposta pela imagem. Neste sentido, a fotografia inspirou a criação de uma partitura. Com isso, vemos um procedimento de notação de música convencional baseada em um fato cotidiano, em uma imagem. Vemos a bela imagem que o músico Jarbas Agnelli usou como inspiração para essa criação. Aqui vemos mais um exemplo de partitura não convencional, nomeado tuk-tuk. Acima, vemos o ícone estrela, que significa som da boca. O ícone ampulheta em 2D representa o som da perna. E o símbolo de negação, que representa o silêncio. E aí temos a imagem com toda essa sequência de partitura não convencional. Atividade. Questão 1. Sabendo como a música é constituída, diga como ela é escrita e quais são as opções. Então revejam no material quais as opções da escrita
de uma música. Questão 2. Qual é a sua música preferida? Pesquise o sistema de escrita da sua música preferida. Questão 3. Pesquise e escreva como se chamam os elementos escritos nas partituras musicais. Questão 4. Pensando em sua música preferida, como seria essa representação? Então, como seria a representação que você faria? A partir de que figuras representariam melhor esta música? Então, vocês vão usar um imaginário para responder essa questão, pensando em quais figuras representariam melhor a canção que vocês escolheram. É uma canção mais triste ou mais alegre? Então, se for mais triste, quais símbolos representariam melhor essa tristeza? É uma canção mais alta astral? Então, quais símbolos representariam melhor essa alegria? Questão 5. Desafio da partitura. Letra A. Que tal você criar uma partitura não convencional, como foi no exemplo passado, utilizando formas geométricas, cores, desenhos, figuras ou qualquer símbolo para representar os sons e silêncios? Então, vocês vão criar essa partitura não convencional. B. Escreva sua partitura em seu caderno e interprete-a utilizando a percussão corporal ou outra fonte de emissão sonora que tiver em casa, instrumentos não convencionais, objetos, paredes e móveis, entre outros. Então vocês vão utilizar a criatividade para essa execução, depois de terem escrito essa partitura no caderno. Em seguida, se possível, vocês gravem um vídeo ou somente o áudio dessa composição sonora que vocês fizeram. Por fim, fotografe sua partitura e compartilhe com sua turma. Por hoje é só e muito obrigado pela atenção.